Oi, Fê. Eu estava te procurando por Débora, então estava difícil É, encontrar. eu mesma não estava me achando aqui, Fê. Que bom estar com você, querida. Bem, amor, também. Bom dia. Bom dia. Hum. Fiquei até nervosa aqui, sem me achar aqui no meio. É, agora achamos, nos achamos. Nos achamos. Estou como acha, né? Aqui. Hum. Uhum. E aí, minha querida? Então, tô super feliz. É tão bom ver a turma entrando, assim, já tem esse fluxo, né, de amigos que vêm, assim, e agradeço todo mundo que tá, assim, ao vivo, que faz diferença estar junto, assim, aqui. Muita gente assiste depois, mas, enfim, É agradecendo, assim. é um super canal para estar junto agora, né, Fê? Para Uhum. gente se sentir, para gente não ficar, né, nesse casulo meio assim oprimido, né? Eu acho que a ideia é aproveitar ao máximo assim esse tempo, né? Que a gente está sendo obrigado a se retirar um pouco do convívio social, né? Uhum. Para fazer algum tipo de mergulho interno, mas não num lugar de isolamento, né? De Sim. solitude, né? De solidão, mas sim de uma solitude, de estar se sentindo realmente acompanhado, né? É, desafiador, né? Acho que todo mundo tá passando os seus próprios lugares, assim, dentro disso, né? É, Tem muita gente que, assim, acho que tem quem tem mais prática de até, assim, indo já porque a gente vai trazer, assim, de espaço, de dança, de arte, tem mais contato com esse lugar interno, né? De sentar e escrever, por exemplo, ou, sei lá, tipo, simplesmente, né, deixar, assim, sei lá, uma música tocar, algo que seja, tipo, nesse lugar mais de criar espaço, né? E, e acho que também tem isso, assim, né? Que é interessante, porque quem não sempre teve uma vida muito frenética nesse sentido de não dar esses espaços, se vê com esses espaços abertos, né? uhum. Porque eu acho que quando a gente começa já, né, falar de espaço, a gente já está falando de interioridade, né? De uma interior, de algo que é uma possibilidade de percepção que não é só dos objetos, das coisas, né? Dos fenômenos materiais, mas de algo que está entre as coisas, que está dentro das coisas, que forma as coisas, né? E a gente também sai um pouco de um lugar, né? De que a gente também um pouco assim é uma certa coisa também, uma coisa para o outro, uma coisa para ter sucesso, uma coisa, também um objeto, né? Como a gente fala muito na psicologia, né? Não é? Se a gente começa já a falar dessa possibilidade, né, da interioridade, a gente está falando de algo que não é uma coisa, mas é um ser, né? Também algo vivo, algo que tem energia, né? Então, realmente é um desafio, né, Fê? É um desafio na nossa cultura, a gente está focado não nas coisas ou na manifestação material das coisas, mas naquilo que as forma, né? Nos elementos que formam as coisas, no espaço que está dentro das coisas. Então, eu acho que aí que a gente começa um pouco a investigar as possibilidades, né? Dessa dança também, né? Entrando nas nossas duas palavras já, né? Uma dança que acontece, né? Um movimento. Eu até tinha te falado, né? Será que a gente coloca a palavra dança ou a gente coloca a palavra movimento?
Porque às vezes a dança fica muito ligada assim a uma forma também, Uma né? Uma forma, coreografia, a uma é. estética, a um resultado. Na real, assim, quando a gente está falando de dança, a gente está falando de que tudo está em movimento, Sim. né? É. E E, a- aí, e esse entrar lugar nesse de que movimento. cair tudo bem, levantar tudo bem, né? E a dança, ela não é sempre bela, né? Assim, nesse lugar da dança como o próprio movimento, né? Que é movimento, que não é bom ou ruim, ou bonito ou feio, né? Porque daí o bonito ou feio, ele já é um julgamento, né? Uhum. Sobre a dança, né? Que é algo também que inibe, na verdade, a dança. Inibe o movimento, né? O movimento, a dança, que realmente, vamos dizer assim, é terapêutica, porque eu estava pensando nisso, né? Eu sou uma terapeuta, né? Uma psicóloga falando sobre o espaço e falando sobre a dança, né? Então, eu estava aqui me preparando um pouco para estar com você e estava pensando, né? O espaço como terapêutico, né? A dança como terapêutico, por quê e como, né? E eu acho que a gente já entrou muito gostoso aqui falando que porque não é uma forma, porque não é algo para agradar o outro, para chegar no outro, é algo para ser vivido, né? Uhum. Exato. Que eu acho Esses... que tem essa coisa da qualidade do espaço também, né? Que ficou, para mim, é muito sutil, assim, né? Quando você trouxe, a gente estava conversando e você trouxe, né, que você sempre trabalhou, assim, com os 4 elementos antes de conhecer o Rinpoche, né? E aí, quando conheceu o Rinpoche Lamagantin, veio esse 5º elemento, espaço, né? Eu fiquei com isso na cabeça, porque para mim sempre teve os 5, né? Falei, nossa, que doido, porque o É, elemento espaço é o que faz o container, né? O que segura, o que dá possibilidade para os outros elementos existirem, né? uhum. E E sustenta, né, Fê? e aí eu pensei em você também, né? E no seu trabalho, falei, nossa, mas claro, como assim? Assim, a Dé tinha que ter esse 5º elemento, Meu, assim. me fazia muita falta. Me fazia muita falta, porque eu assim, vou contar um pouquinho essa história, tá? Uhum. Eu estudei psicologia, né? Ah, então, na psicologia, quando eu estudei, eu era artista de circo. Na época, eu era muito mais ligada no circo do que na psicologia naquela época. Porque no circo tinha toda coisa assim, do fogo, sabe? Do trapézio, do ar. E eu estudava muito Jung naquela época, curtia, porque o Jung tem uma coisa genial, porque ele fala, né, de que tudo tem uma ordem, de que existe uma teleologia, né, da mente, quer dizer, não é tudo solto, não é só. Não, existe uma. O Jung falava também dessa função, né? Da ligação do ego com o self, dessa ligação com a totalidade. E no circo eu via tudo isso e eu não tinha assim nenhuma base assim teórica, né? Mas eu tinha um feeling, né? Com o circo eu fui para a Amazônia. Fui trabalhar, depois que eu me formei psicóloga, fui para a Amazônia trabalhar no projeto Saúde e Alegria. Cheguei na Amazônia, né? Como era, já começou ali essa história meio de circo, arte e o terapêutico já começaram Sim. a ser assim algo muito, muito forte, muito possível e efetivo, né? E aí na Amazônia, já eu trabalhava com o circo e no núcleo de educação e arte, com as mães, o Clube das Mulheres e tal, das mães. E aí a gente escreveu um projeto lá, que chamava Frutificar, que era baseado no que na alquimia e na astrologia se falavam os 4 elementos. Então, era o fogo, a terra, a água e o ar. E a gente fez lá, eu fiz até com a Márcia, com as pessoas lá, com a Paula, que era uma bióloga. E aí a gente falava assim, não, mas tem alguma coisa que está faltando.
tem alguma coisa faltando, porque esses 4 elementos, óbvio que eles estão aqui presentes, mas eles não se articulam. Precisa haver algo que dê, vamos dizer assim, uma sustentação para que esses 4 elementos tenham uma interação. E aí, na época, pesquisando, aí eu descobri que na alquimia original se falava do éter. Eu falei assim, então existe esse elemento que chama éter, que é o que, na alquimia falava, o que está entre as estrelas, né? O que estava ali, que sustentava o mundo, era o éter, mas não era muito manipulável, né? Aí acabou a minha experiência da Amazônia, vim para São Paulo e logo conheci o Lama Gantien, né? E quando eu conheci o Lama Gantien, ele não fazia autocura ainda. Fazia, né? Fazia a prática de Buda Shakyamuni, dos 4 elementos, ainda não tinha os elementos, quer dizer, Buda Shakyamuni, Tara e tal. E logo em seguida, em 92, ele trouxe a autocura tântrica do corpo, da palavra e da mente, cujo âmago era a existência, né, o trabalho, primeiro, né, com o mantra do guru, a abertura dessa conexão com esse seu eu, que não é, que é uma consciência maior, e você poder entrar nesse universo mais vasto. E aí, eu lembro direitinho, foi o primeiro dia que ele falou Yam Ram Lam Bam. E aí ele falou espaço, vento, né, que é o ar, o fogo, a terra e a água. Aí assim, eu falei, gente, eu encontrei o que eu estava procurando. E eu te digo que realmente desse dia em diante, assim, mudou, assim, eu orientei a minha vida. Foi algo que fez tanto sentido que virou um norte para mim, que até hoje essa descoberta do que é esse elemento espaço, esse 5º elemento, que sustenta os 4 elementos, a dança dos 4 elementos. Que aí, devagarzinho, eu fui entendendo depois como que esses 4 elementos que são essas, eles têm também essas qualidades, né? O vento, o ar, a terra, o fogo e a água, são também os elementos que nos formam. Formam o mundo e formam a nós mesmos. Então, nós todos somos destes elementos, e o que sustenta toda essa existência, que dá o suporte e a sustentação, é o espaço. Não só como algo externo entre nós ou no cosmos aberto, algo também que está em elementos, que suporta e sustenta os elementos, né? E aí eu fui pesquisando isso como também, como é que isso pode ser o que eu estou falando para você como algo terapêutico. O que isso tem a ver, né? Com a cura, com a nossa mente, com a maneira como a gente vive, né? E a gente está no mundo. Pesquisa, né? Eu acho muito interessante nesse sentido, assim, do que pega para mim, assim, né? Do evento, espaço, seu chakra da coroa, né? E a gente está aqui vendo isso e é o que sustenta, assim, os outros elementos, né? E então tem algo assim que, e penso também na coisa da dança, para mim, assim, indo para um pouco desse lado, que a gente tá, para mim a dança, assim, ela vai num lugar onde eu me encontro como canal, né? Tipo, de um ser que vertical, né? Que tem contato com o céu, e também esse espaço aqui, né?
E aí e aí Uhum. trabalhar esse elemento desse chakra da coroa aqui, enfim, né? Cada sistema é um, mas dentro, né, desse sistema passa, né, chakra sentir, porque o corpo ele sabe levar essa É, e a cabeça é uma coisa que compartilhando algo que eu sinto assim, pensa muito. Então, a cabeça, quanto mais eu solto e mais eu deixo essa parte de cima assim, ela fluir, mais presente eu fico no meu corpo, assim, é como se eu estivesse dando espaço para essa mente pensante louca simplesmente ser, né? E não querer controlar meu braço ou minha perna ou meu quadril ou, né? E aí essa força assim desse movimento que cria espaço, né? Eu acho que muito forte isso, assim, o quanto que se mover, né, assim, qualquer coisa que a gente uhum. pode ser correr ou nadar ou yoga, assim, cria espaço, né? Então, Você sabe, Fê, eu andei retomando, assim, num grupo de estudos do Rio Aberto, que trabalha demais, foi a escola, assim, que mais me orientou, né, no sentido de entender, nessa minha época de formação, né, que eu não estava delirando, de que existia uma conexão entre o corpo, a alma e o espírito, isso, vamos dizer assim, só que eu não tinha ressonância em lugar nenhum, sabe? Não via ressonância. A gente é difícil, às vezes, essas intuições que a gente tem, né? Achar nossa tribo, né? Eu acho que foi muito isso que aconteceu quando o Lama Ganchen traz o elemento espaço, né? Falo, nossa, entrei, né? Então, acho que essa busca, né, também é algo que permeia muito, né? As nossas intuições que a gente já traz dentro, a gente tem que encontrar fora algo que, na verdade, assim, é um reconhecimento, né? A gente se reconhece já o que a gente já trazia dentro, né? Enfim, eu retomei um pouco esses estudos da energia e aí agora na quarentena, né, tive mais tempo e também porque apareceram muitos enigmas, né, sobre que a gente teve que começar a estudar e a entender. E aí eu fui lá no livro Mãos de Luz da Bárbara Brennan, não sei se você conhece esse livro, que eu estudei assim no passado, e aí ficou claro uma coisa que é o seguinte, os chakras, eles na verdade, eles são corpos inteiros. Então, quando você pensa também, né, no chakra da coroa e que você fala, né, na verdade, a gente pode imaginar isso como todo um corpo de espaço, sabe? Todo, como a gente imagina cada chakra como os nossos vários corpos, né, que a gente tem. E aí, é muito difícil quando você entra, né, energética de que a gente é feito de energia, é muito difícil que isso não cause uma transformação psíquica, emocional, corporal. Acho que é isso que você diz, né, quando eu escuto você falar da dança, né, que a dança ela te leva, né, num lugar assim que você tem acesso a um corpo que não é só o corpo do pensamento. Não é só o corpo do pensamento, vamos dizer assim, das representações mentais. É uma outra experiência que ela é mais sensorial, que ela é mais emocional, que ela tem outros registros, né? A gente vai. Alguém está perguntando a isso? Bárbara Brennan, obrigada, Dani, que a gente está falando de Mãos de Luz, né? Que eu acho que é um momento assim, né, de entender esse corpo. A gente entra nesse universo mais do movimento, a nossa experiência ela é mais, a gente fica maior.
nós nos tornamos seres maiores, né? E eu estou falando com você, é interessante, né? Porque eu estou pensando aqui no momento agora que a gente viveu, né? Da passagem, né? Do Lama Gangchen Rinpoche, né? E que a gente tem essas manifestações desses arco-íris redondos no céu, né? E esses arco-íris redondos, né, que começaram a aparecer, e para mim é como se esse arco-íris estivesse aqui, assim, sabe? O tempo inteiro, aqui perto de mim, em cima da minha cabeça atualmente, Fê, e todos que estão nos ouvindo, né? Porque a gente fala nós duas, mas tem um monte de gente, aí é uma delícia poder comunicar com todo mundo, né? Que mostrou também uma outra forma de corpo. Um verdadeiro corpo de luz, né? Assim, e que a gente pode também, claro que até a realização desse corpo de luz tem muito desapego para ser feito, muita transformação das nossas percepções, mas a gente está tendo uma experiência muito incrível, né? De estar acompanhados de um ser que não está com este corpo físico, mas que esse corpo energético no espaço, a gente pode se comunicar, estamos nos comunicando, como diz o Cláudio Tipulo, estamos sim nos comunicando, né? Não através do corpo de matéria, um outro corpo, né? Desse corpo de luz, né? Desse corpo que precisa da sabedoria do espaço para isso. Precisamos desenvolver essa capacidade de espaço, de nos ver como seres feitos de espaço, para poder aceder uma outra forma de se sentir, de estar no mundo, né? Como é que está sendo a sua experiência, Fê? Me conta um pouco. Eu sou mais terapeuta, gosto de ouvir também. Falar demais é difícil para mim. Adorando isso que você fala. Ai, ai. Nossa, várias coisas que estão passando, assim, né? Uma coisa que eu faço, assim, que acho que é muito claro, assim, dessa relação do espaço e do movimento de novo, que para mim está sendo interessante nesse sentido que não é a dança ou, assim, na verdade, é um portal, né? Que dá para entrar de qualquer maneira, assim, né? Numa conversa, né? Você dança entre as palavras e cria espaço interno, assim como você fala. A gente precisa dessa fala, né? Muitas vezes para conseguir, enfim, internalizar, se escutar, tantas coisas, né? Então, para mim está sendo assim interessante, assim, você ainda num lugar muito isolado, com um casal de amigos, né? E filhinho. Eu preciso segurar, internalizar, fazer o meu, fazer a minha dança, criar o meu espaço interno, né? Se tá demais, assim, ou né? Então tá sendo assim, é uma dança mesmo, assim, de ver e aí abrir portas, assim, eu tô muito ligada nisso, assim, onde que eu preciso agora abrir uma porta para eu criar esse espaço? Então vai ser organizando uma gaveta, ou vai ser escrevendo, ou vai ser desenhando, ou cantando, enfim, mas abrir mesmo essas oportunidades, né? Porque realmente está muito intenso, né, Dé? Assim, a gente está muito forte, assim, tudo, né? Então, você fala, tá né, assim, assim... interessante dessa forma de entender, assim, eu adorei, assim, tô adorando, tipo, a gente poder falar sobre isso, porque acho que realmente tem muito a ver, assim, com esse momento. Quando você fala, né, Fê, abrir portas e abrir gavetas, né? Se a gente muda um pouco a percepção, né, material que a gente tem da gente mesmo, abrir portas e abrir gavetas é algo muito efetivo, né? Quer dizer, abrir portas, o que é, né?
abrir caminhos internos, né? Abrir gavetas é abrir, é limpando e guardando, que não sabe para quê? Para quem? Né? Tem algo aí se dando, né? Assim, eu tenho acompanhado uma narrativa sobre esse momento que eu acho tem sido muito útil para mim, que é assim, não é que a gente está no final de uma era, a gente está no começo de uma era. Eu acredito nisso também. Né? Total. Não é que tem alguma coisa que a gente está finalizando apenas, né? Tem uma coisa que a gente está começando, uma coisa longa de transformação que tá iniciando e que tem muito a ver com o caminho de abrir as portas e as gavetas internas. Porque, por exemplo, né, essa ideia da autocura. Cara, é uma ideia muito, muito inovadora. É muito fantástica. Porque é uma ideia de que dentro de nós existe, de fato, um sistema imunológico que, se nós entrarmos em contato através por exemplo, dos nossos chakras, que tem uma ligação com as glândulas, e que através da nossa presença a gente ative e essas glândulas entrem numa harmonia e tenha uma comunicação entre o que é carne, né? E o que é consciência, porque a carne ainda assim é consciência, porque a carne é feita de consciência, o nosso corpo é feito de consciência. Então, a gente, dentro dessa possibilidade, a lida com a nossa saúde, por exemplo, é completamente diferente. Estou dizendo que, não, não precisa se pesquisar vacina. Não tem nada a ver com, não é este o problema. Outro problema é a maneira que a gente encara a nossa própria vida. E se nós pensamos que é o começo de uma nova era, né, de uma nova forma de se conversar, a gente já está tendo uma experiência aqui agora. Aqui agora Sim. Temos 43 pessoas e nós duas em comunicação, aqui agora, através do quê? Qual é o veículo dessa comunicação? Né? É o espaço. É através do espaço, né? E eu tenho feito aulas de dança, né? Eu tenho feito dado aulas, tenho trabalhado e feito sentindo emoções super fortes, né? Na relação com as pessoas, que não passa pela percepção da matéria, né? Passa pela comunicação, né? Sendo que essa comunicação também está falando de que a própria matéria, né, agora, através de todos os estudos contemporâneos, né, que estão avançando, né, na direção de que a própria matéria é feita de espaço. Legal. Isso é uma coisa real, verdadeira, né? A matéria não é assim, partículas sólidas, né? Não são partículas sólidas. São grandes espaços vazios. Grandes espaços que têm uma manifestação, né? Numa determinada vibração, tem uma manifestação. Se manifesta vibracionalmente de uma determinada forma ou não, né? Eu acho que esse começo de nova era que a gente está falando tem a ver realmente com uma percepção desse universo energético, vibracional. E aí
veio também isso, né? Dessa que a gente falando de janela, né? E é isso, assim, é uma janela que está aberta agora, né? Uma percepção desse novo lugar, né? E aí me veio rapidamente, assim, só como uma analogia, que a gente também tem janelinhas no computador, né? No Zoom, assim, cada um com a sua janela. Tipo, É, enfim, as janelas de cada universo. É. é, Mas, assim, eu é. sinto muito isso, assim, Uma desse... metáfora, né, Fê? Uma metáfora, né, Então, dessas janelas. É, exatamente. Eu queria falar uma coisa também, assim, que eu acho que é muito incrível, assim, é a capacidade de sustentação que a percepção do espaço como luz, como presença traz. Porque eu acho que na nossa criação e na mente ocidental, é como se a percepção material da existência, né, ela torna as coisas muito estanques, muito sólidas, independentes e autoexistentes. E isso também, psiquicamente, tem como consequência, né, um sentimento de muito isolamento. Ah, de tudo que no qual estamos imersos, né? Ela é preenchida pelo elemento espaço, e esse elemento espaço, ele tem como característica ser energia, não é um vácuo. A gente não vive num vácuo. A é, gente vive num universo preenchido por espaço, que por eu sua acho vez importante é falar isso, né? energia. Porque a princípio é engraçado, na nossa, só um parênteses, assim, né? Que a gente Sim, não acredita no que não vê. Quase isso, né? Então, no dia a dia, a gente está aqui, assim, é isso. A gente tem um campo áurico, né? Tudo tem energia. A gente tem, quando chega perto de alguém, existe uma fusão que acontece entre esses campos, enfim. E aí, percebe, né? quando você traz, Sente, né? quando a gente está falando tanto de espaço, acho que é importante pontuar aqui que esse espaço ele contém, ele não é vazio e o vazio não é o que é o vazio, né? É. Então, enfim, assim, só para trazer isso, porque né, dentro do nosso paradigma normal, assim, a gente fala que tem espaço, ou seja, não tem nada, né? Não, não é nada. E, E tipo, eu vejo isso como o fator curador. uhum, O aspecto curativo do elemento espaço é que nós não estamos numa ausência, numa falta. Eu estou aqui no meu apartamento, sozinha, abandonada, vamos dizer assim, porque deveria ter algo aqui que não tem. uhum, Não existe essa falta. uhum, É difícil colocar isso em palavras, mas quando você fala, né, do elemento espaço, né, como aquilo que permeia tudo, que está em tudo, você, por exemplo, na dança, você é sustentado pelo espaço. O espaço, ele é um sustentáculo. Está sustentado pelo espaço. Né? Porque aqui na minha frente tem espaço, aqui nas minhas laterais tem espaço, aqui atrás tem espaço. Então eu estou sustentada, eu não estou. Não é uma falta, é uma presença. Da mesma forma que o meu interior também é cheio de espaços. Eu fazia um trabalho com a Bel, sua querida, minha muito amiga mãe, há muitos anos atrás, fantástico, que se chamava Abrindo o Coração do Útero. Era um trabalho e o espaço que havia dentro do coração
para a gente preencher e sentir isso como espaço para que isso fosse para que isso fosse um lugar mesmo e não uma falta. Não quando a gente fala assim, a energia do coração é algo concreto, é um espaço que existe dentro do coração, o espaço que existe dentro do útero. O útero é um grande espaço. E por ser um grande espaço é que ele propicia, né? E por estar ali, né? Criando algo, é que ele propicia, por exemplo, uma gestação. É maravilhoso a gente se pensar também interiormente, não como pedaços de carne sólidos. Não, nós não somos isso. A própria física diz que nós não somos isso. O que nós somos? Somos espaços dentro dos átomos, dentro dos órgãos, dentro da mente, né? E ainda o Rinpoche, ele trouxe uma coisa fantástica sobre o espaço para nós, que o espaço ele tem a característica de um espelho. O que simboliza o espaço é o espelho. Porque e o que ele traz é que o espelho, um pequeno espelho, ele pode conter, por exemplo, uma montanha. E esse é um atributo do elemento espaço também, né? Que ele não eu acho bem misterioso isso, inclusive, eu acho fantástico, né? Que atributo é esse, né, Fê? Porque ele conta algo sobre essa ligação entre o grande e o pequeno, né? Entre o fato de nós sermos tão pequenos e ao mesmo tempo sermos tão cósmicos, né? Tem um mistério, é incrível que a humanidade isso que está você falou é sempre muito pesquisando. lindo de olhar para o céu, né? Simplesmente assim, tipo, você, né? Simplesmente sentir o espaço do universo e aquilo traz a consciência do espaço interno, né? E esse micro e esse macro, tipo, somos muito pequenos, mas também dá para sentir uma unicidade no ser, né? E cada um, assim, é muito lindo. E é mesmo difícil de pôr em palavras, assim, né? Acho que é uma coisa do... que acho que transita, Na história da alquimia, né? Entre muitas coisas. Porque você abre, de novo, abre espaço, sente algo que não tem um nome, né? Acho muito importante isso. A gente está sempre eu estava pensando, né, na tua tentando... na tua tá cortando um pouco o áudio. Eu estava pensando, né, na proposta que também lendo um pouco a tua proposta, que é além das palavras, né, Fê? Você chama duas palavras, né? Mas você também abre para o além das palavras, né? O que você quer dizer com isso, Fê? Foi um dia em Campos do Jordão, bem no começo da quarentena, que eu estava refletindo isso, caminhando, que saco essa coisa que a gente precisa entender o que são as coisas, né? Através de um nome, assim, você dá um nome e assim me veio um lugar tipo, poxa, como seria melhor se a gente pudesse não dar nome às coisas, simplesmente perceber elas como elas são, né? Lama Michel fala isso muito, né? Quando você fala, por exemplo, a gente fala dança, cada um já coloca na cabeça, tem muita gente que não consegue dançar porque tem alguma coisa. Enfim, já coloca uma música, coloca um contexto, coloca várias coisas. E aí veio isso, além das palavras, né? Então, de como cada um tem uma percepção do que é a cada coisa. E não deixar que esse nome fique engessado, né? E a gente consiga, tipo, refletir e abrir além, né? Dessa palavra, né? Mas então, eu estava te contando, né, que eu comecei a minha carreira
né, como psicóloga estudando Jung, mas atualmente eu fui, né, girando, né, e tendo que resolver os problemas clínicos, né, e cheguei na psicanálise lacaniana, fui estudar Lacan. E justamente o que o Lacan vai estudar é a palavra como um significante. O que quer dizer isso? Né? A palavra é totalmente aberta. Para cada pessoa, a palavra ela tem realmente um valor e ela se remete a uma realidade diferente, né? Então, para a gente poder, de alguma maneira, estar se comunicando, a gente tem que criar as bases de referência, né? Em que referência a gente está falando, né? Sobre que referência a gente está falando? Por exemplo, quando a gente fala de dança, né? Qual é a referência de dança, né? Eu acho que para mim me veio muito a vontade de falar de dança com você quando eu vi que você tinha entrado no caminho da dança, né? Da dança eu achei extremamente significativo, né? Um encontro nosso nesse lugar da dança, né? Tem até, né, no budismo, tanto que eu acho que a dança tem um lugar muito importante, né? Tem um do Shagdu Rinpoche que chama o Senhor da Dança, né? Quer dizer, as dakinis e essas figuras todas, né, da história são dançarinas do espaço. Que são essas dançarinas do espaço, né? Que eu acho que está aí tentando dar palavra para uma experiência com a energia, né? Com o saber e a lida da energia, que é algo urgente nesse momento, né? Urgente a gente entender que quando está queimando, né, uma floresta, isso aí é algo que vai afetar o todo, energeticamente. E nós temos, né, uma conexão, uma ligação com isso. O fato da gente estar fazendo uma live aqui sobre o espaço e sobre os elementos vai ter uma consequência nisso também. Por isso que também, às vezes eu falo assim, Débora, por que você está aí, né, tentando comunicar tanto e entrando e falando? É por isso, porque eu acho que a gente tem uma responsabilidade, né, quando a gente recebeu tanto ensinamento e pesquisou tanto e faz parte inclusive de uma cultura, de uma classe social que nos deu chance de estudar, a gente tem uma obrigação moral, ética, emocional de tentar transmitir isso, né, para o maior número de pessoas, como o nosso Lama fez, né? Sermos usar as palavras para fazer, né, a transformação, né, da sociedade para essa nova era, né? Porque eu entrei aqui, inclusive, em vez de entrar com Débora Tabakoff aqui na live, entrei com a Asha, né? Com a Asha Brasil, né? E a Asha, ela está completamente voltada para o trabalho com a sabedoria dos 5 elementos, né? O receber essa conceitualização do espaço e o espaço como isso que nos contém e os elementos que fazem parte, né, dessa dança e que eles podem ter tanto uma manifestação pacífica quanto uma manifestação irada, né, Fê? Então, o que a gente está vendo agora? E o Lama Gante, ele trouxe um saber muito difícil, eu considero muito difícil até hoje, que é o interno que cria o externo. Então, é a nossa concepção de fogo, por exemplo, que cria o fogo. De dentro para... A realidade, ela é interdependente, mas ela está sendo
criada constantemente de dentro para fora, através da dança que a gente faz, através do movimento que a gente manifesta, né? Então é uma responsabilidade gigantesca, né, Fê? E eu acho que também tem um lado, né, de saber cuidar desse universo interno, né, para então poder, claro, se é de dentro para fora, é necessário cuidado, né? Eu acho que é muito assim, acaba misturando esses dois mundos, interno e externo, muito assim. Então, o caminho do Dharma, assim, né, do budismo, enfim, do Rinpoche, assim, de autocura, acho que do budismo e talvez muitas outras tradições, assim, mas nesse lugar desse cuidado das práticas, de você manter uma disciplina, de cuidar desse corpo sutil, então, claro, refletir para fora o belo, né? E conseguir estar vivendo. E aí acho que esse é um grande desafio, assim. Exato. Uhum. Né? Assim, eu tenho pensado nisso, assim, acho que, sabe, com a bagagem que eu tenho, assim, de fazer os meus próprios rituais, né? E dessa palavra ritual, assim, o quanto é importante, assim, ritualizar qualquer coisa que seja, assim. E outro dia eu estava conversando com uma amiga sobre disciplina, né? E aí a gente falando, e a palavra disciplina vem de ser pleno, né? Que é uma coisa muito doida, que eu não sabia. Uma vez um amigo me falou, mudou tudo na minha cabeça, fez uau, de ser pleno, mas eu nunca tinha conseguido conectar, nunca tinha conseguido fazer, puxa, mas é uma palavra para mim forte, meio pesada, de ser pleno. E aí, conversando com essa amiga, ela falou, mas sabe qual é a minha disciplina? Ritualizar. E aí eu falei, nossa, que lindo isso, assim, que fez muito sentido. Então, assim, compartilhando isso, que para mim isso faz pouco tempo, e eu tenho feito muito mais isso, assim, nas minhas ações, de ter mais consciência dessa disciplina de ritualizar, né? E acho que é uma coisa que a gente perdeu muito, e que a dança tem essa força desde os nossos ancestrais lá atrás, em todas as tradições, né? De rito, né? De rito de passagem, de rito de transgressão E também de tanta coisa, celebração, né? Que né, o corpo Fê? de consciência, assim, né? Dessa A também. dança tem um lugar para alegria muito grande. O ponto da alegria aqui também, né? Quando você fala do ritual, como é que a gente pode acessar a nós mesmos para gerar essa energia e ritualizar o quê? Eu entendo o que você está falando, assim, ritualizar como ter ir lá dentro e realmente criar uma realidade. Quando eu digo ritualizar, é no sentido de ter uma intenção que seja só minha, assim, né? Que seja uma forma individual, secreta do que eu tô fazendo ali, assim, para que eu tô fazendo aquilo, né? Assim, então acho que é esse lugar, e cada um tem o seu próprio universo dos ritos, eu acredito, sabe? Tipo, é uma coisa bem individual, assim, mas acho bem bonito esse lugar que pode Achei muito levar. maravilhoso você falar da disciplina como plenitude, hein, Fê? Ô, Fê, a gente está terminando aqui, né, meu Então, pois amor? eu sempre me perco no tempo. São 10h58. Uhum. Acho que daqui a pouco vai terminar mesmo. Exatamente. Olha, gente, é assim, eu lembro muito do Lama Michel um dia falando isso, sabe? A natureza do samsara, a natureza desse mundo, ela é uma natureza de sofrimento, sempre. Não é só agora que está na pandemia, ou só agora que está acontecendo isso. Sempre foi a natureza desse mundo, desde o início. Então, ter a possibilidade de, mesmo nesse momento, habilitar a si mesmo o espaço, a dança, o ritual da alegria, é uma questão da eternidade humana. Todos os seres humanos sempre tiveram esse dia, né, de criar
esse espaço interno e essa consciência interna que faz a gente dançar a vida, sabe? Não vamos dar como justificativa para as condições externas que a gente está atravessando, sabe? A gente não é obrigado a ficar, né, oprimidos nesse momento, porque a gente tem todo esse espaço interno. Você falou no início da live, né, Fê? Nem todo mundo tem essa chave, mas todo mundo pode abrir as portas internas e as gavetas. Todo mundo tem a possibilidade de fazer esse caminho para dentro. E essa frase assim, do Rinpoche, que é muito lindo, que o universo interno é tão vasto quanto o externo, né? Assim, esse espelhamento mesmo. Isso que você falou do cosmos, né? E os remédios estão dentro da gente. Estão dentro da gente e dentro com a importância da gente preservar um pouco e se comprometer, né, com a preservação do Pantanal, das florestas, né, dos rios, porque é o espelhamento da nossa própria natureza. Nós somos essa natureza, né? Exatamente. Nós também somos feitos, né? Eu lembro de fazer as práticas na Amazônia, né? E mesmo aqui no meu apartamento, que é minúsculo, sabe? Aqui em São Paulo, né? E acessar lugares muito vastos. Esses universos mesmo, porque eles estão dentro da gente. Eu acho que esse começo de era, né, que a gente está tendo, né, a possibilidade de experimentar e de criar, né? Porque, poxa, de 1964, o ano que eu nasci, para o 2020, o ano que nós estamos, cara, o universo mudou muito, né? Psíquico. Por outro lado, né, o universo político, né, e a sede de poder, e a injustiça, e a falta de consciência, né, interdependente, está sempre aí também. Né? Então, a gente poderia dizer, né, que a gente vive, né, uma repetição, né, na pulsão de morte, né, a repetição, né, das forças egóicas, das forças do poder, das forças patriarcais, ao mesmo tempo que a gente está vivendo a abertura de algo que também sempre esteve aí, que é essa consciência mais cósmica, né? Que estava, por exemplo, na origem, né, dos povos, dos rituais indígenas, né? Dessas danças que eram danças e rituais e disciplinas que estavam a favor dessa pulsação do planeta e do espaço e de uma outra consciência, né? São duas forças que estão sempre aqui. Me veio agora também isso, assim, né? Que de ser pleno, né? Traz a plenitude para cada um. E é um ponto, é um lado de força, né? De alegria, de positividade, de coragem, a plenitude, né? Então, eu acho que também isso, a nossa energia agora, ela é muito valiosa, né? A plenitude, quando você fala, eu escuto muito estar pleno de espaço luminoso. Sem tantos julgamentos, sem tantas palavras repressoras, autodepreciadoras, desqualificadoras, né? Porque a gente pode estar preenchido disso também, né, Fê? O que o outro vai pensar? O que eu vim fazer aqui? Por que eu estou falando? Nananã, um monte de barulho. Então, eu acho que existe um esvaziamento desse barulho e dessa força, né, que eu nomeei agora como essas forças do ego, né, do poder e do patriarcado, tem que esvaziar isso para dar o espaço
para esses elementos mais puros, que dançam, que têm mais liberdade, que com um propósito, né? O mais ligado à valorização do outro, ao amor. Então, é um trabalho simultâneo, né? De se esvaziar para se preencher. Eu acho que a gente está muito no nosso final aqui. Eu ia falar isso, que eu não queria que terminasse de repente. Muito obriguada. Então, que a gente possa se se preencher de mais esvaziar para conexões se assim, preencher. né? Muito lindo.